Fala pessoal, bem-vindo a mais um NBcast. Nesse a gente vai falar sobre o Volkswagen Golf, a nova geração, seria o Golf 8, né? Meu nome é William, é um novo carro, mas a plataforma é a mesma, né? Fala pessoal, meu nome é Henrique e hoje falaremos talvez de um dos carros mais importantes da história, o Golf. Pois é, então, hoje tá só eu e o Henrique aqui. Eu tava assim, porque eu acompanhei o lançamento do Golf, né, desse 8. Inclusive, tem no YouTube, apesar que tem, não tá, acho que não tá 100%, ou eles fizeram um upload, porque foi o seguinte, quando eu coloquei pra ver, eu coloquei um aviso, né? Se eu não me engano, eu acho que era um período da tarde, assim. E aí eu comecei a assistir pelo YouTube, só que do nada, assim, antes de começar a apresentação, tava sem áudio, e tava só o cara falando lá, tal, não sei o que, daqui a pouco sumiu a imagem. Aí, assim, tem aquele... Como é ao vivo, você comenta, as pessoas também estão comentando, né? Aí daqui a pouco o pessoal, cadê a imagem, cadê o som, tal, não sei o que. Aí um cara foi comentando lá, pessoal, assista pelo Facebook que é melhor, assista pelo Facebook que é melhor. Aí eu falei, bom, beleza, eu fechei no YouTube, fui pro Facebook, óbvio, já tinha começado a apresentação. E é interessante que, assim, como tudo ao vivo é uma surpresa, mesmo empresas grandes como o grupo Volkswagen, né, as surpresas que você pode ter, então... É engraçado porque você tive esse problema. Aí depois eu abri a segunda aba no computador e realmente os caras desistiram de transmitir pelo YouTube. Eu não sei se pegou depois, eles transferiram offline e depois fizeram upload. Bom, até eu achei a apresentação, ela tá, eu acho que completa, assim, porque até engraçado, tem alguns erros, mas uma outra parte eu achei que tá cortada. Que eles estão entrevistando, não sei se é um designer lá. Cara, o cara não tem microfone. O cara tá falando em... Acho que ele fala até em... Não sei se é outra língua, não sei se é alemão ou italiano. Cara, mas beleza, mas não deram o microfone pra ele. Aí o cara tá falando, tem uma moça traduzindo pra inglês. Só que, tipo, o cara que nem o entrevistado tá falando, aí tem aquela tradução simultânea, né? Só que o entrevistado tá sem microfone, então você ouve só a boca dele mexendo. Aí você fala, nossa, que despreparo. Fora alguns erros fora, assim. Mas Parabéns. O que irritou, assim, na apresentação de fato, fui até olhar aqui, pelo menos no vídeo do YouTube, que eu acho que não tá na íntegra, eu acho que foi um pouco mais, mas o carro, a oitava geração, ela só aparece de fato no minuto 52. Tipo, os caras te rolam 52 minutos, ao contrário do que eu disse da Cybertruck, que o lançamento da Cybertruck foi à noite lá nos Estados Unidos, acho que na Califórnia, né? E aqui... juntou mais ou menos, acho que era 1h da manhã no horário do Brasil. Eu tava indo dormir, eu falei, vou ver, vai, que eu sei que o Elon, ele não enrola, né, ele já fala meia palavra e já manda lá o carro, e foi isso, acho que no do Elon Musk a gente demorou 5, 6 minutos, e no da Volkswagen foi 52, então foi tipo, eu lembro que assim, eu não cheguei exatamente na apresentação, cheguei assim, tipo, tinha passado 1 minuto, mas eu abri, tava na contagem regressiva ainda, eu falei, beleza. Aí deu esse pau, aí eu falei, bom, eu não perdi nada, porque ele começou 52 minutos depois, né? Mas é complicado. Então, só pra rapidinho só contar alguma coisa aí, então a gente tá na oitava geração do Golf, né? A primeira em 74, a segunda em 83, a terceira em 91. Essas três primeiras, deixa eu pensar... A terceira eu acho que até tem no Brasil, né? Aí tem a terceira veio oficial. tem a quarta aí, que eu acho que é a clássica, que ficou aí o maior tempo aqui no Brasil, já que a gente não teve a quinta oficialmente no Golf, teve no Jetta, né? Que é o dos 5 cilindros. A gente teve o 4,5, que é basicamente o 4 com uma cara diferente, que eu não gosto desse carro, acho horrível. Na minha família a gente até teve esse carro, eu detestava. Aí em 2003 você teve a quinta oficialmente mesmo. Em 2008 a sexta geração. Em 2012 a sétima. A sexta e a sétima... A sexta teve algumas unidades perdidas aí. Aliás, a quinta geração, que não vi oficialmente, tem algumas unidades perdidas aí também de consulado. Tem a GT, até eu falei pro Gabriel lá no Amigos por Carros, porque tem o Golf GT, que ela é Supercharger e Turbocharger. Ela tem uns dois, eu lembro até um episódio do Fifth Gear com a Vicky sobre. Tem GTI e tem R32, né? Na sexta geração parece que tem GTI perdido, que eu lembro que até os caras pediam, acho que era 230 mil, eu falei, Nossa senhora. Aí tem a sétima que meio que a Volkswagen percebeu a cagada que ela fez e trouxe aqui nas versões TSI, mas acho que vocês ficaram sabendo, né? A TSI normal teve muito problema do câmbio de dupla embreagem, que era carteira seco, carro abrindo o bico o tempo todo aí por causa do câmbio, travando aquele efeito chocalho. Recentemente eu dirigi até a perua Golf,
Eu só não dirigi desse Golf da sétima, é que eu não vou contar o R que não tem no Brasil, né? Talvez tenha alguma unidade perdida que veio dependente ou no poder do grupo Volkswagen aqui no Brasil. Mas é o Golf mecânico, o TSI mecânico. Esse foi o único que eu não dirigi assim, que até me perguntaram recentemente o que eu acho. Falei, cara, deve ser bom porque o problema do sétimo TSI é exatamente o câmbio com esse efeito chacoalho. Eu cheguei a dirigir a Tiptronic é boa, é excelente para uso urbano, mas não tem aquela resposta do câmbio como de dupla embreagem, né? De GTI, preparado GTI, e agora a gente tem, em 2019, a 8ª geração, né? Well, here we are, guys, with the all-new Volkswagen Golf 8. We will tell you all you need to know about this new generation. Você falou um pouquinho da timeline, né? Mas eu acho que assim, o Golf, talvez junto com o Corolla, seja um dos carros mais importantes que a gente tem em produção ainda hoje, né? A gente tá falando aí de 45 anos, né, no mercado, e é um carro que é um sucesso desde a primeira geração. E é um carro que a gente entusiasta, a gente tem muito que agradecer a Volkswagen, porque foi o carro que meio que abriu as portas para o segmento de hot hatch, que nem a gente conhece hoje em dia, né? Se não fosse a Volkswagen ter tido a loucura de lançar o GTI lá em 75, na primeira geração, talvez hoje a gente não teria esse nicho de hot hatch como a gente conhece. Obviamente que a gente ia acabar tendo alguma coisa, né? Principalmente a Mini já vindo com aquele berço, mas acho que essa ideia do hot hatch barato, o mesmo carro de família prático, como a gente conhece hoje em dia, talvez essa ideia não existisse. Então, a gente tem muito que agradecer a Volkswagen pelo Golf. Eu queria passar por algumas coisas, eu sei que aqui a gente vai falar da 8ª geração, mas eu queria passar por algumas coisas de algumas gerações, só para vocês terem uma ideia da timeline, do quanto que esse carro é importante. Então, a geração primeira, né, a Mark I ou Type 17, lá em 74, já falou, design de ninguém mais, ninguém menos que Giugiaro Giugiaro, lá da Ital Design. Então, o GTI foi apresentado nessa primeira geração lá em 75 no Salão de Frankfurt. Ele tinha 110 cavalos e 14 kg força de torque. Um carro bem leve, um carro bem compacto. Então, era um carro que era muito divertido de guiar. E até hoje você vê canais aí comparando o novo com o antigo e exaltando sempre a qualidade do antigo. Como o carro tinha uma direção muito boa, o carro tinha uma dirigibilidade excelente, acerto excelente, para provar que força, cilindrada e tamanho não significa nada de diversão atrás do volante. Depois teve a Mark II em 83, 6,3 milhões de carros vendidos na geração Mark II, uma das gerações de mais sucesso dentro da linhagem do Golf. E nessa geração a gente teve o famoso GTI 16 válvulas. Ele foi apresentado em 86 e tinha 140 cavalos e 17 kg de torque. Recentemente a gente viu algumas unidades chegando aqui no Brasil dessas mais antigas, né? A gente tem um Mark II aqui. Mark III 91, e aqui começa a história com o Brasil, porque, como eu disse, a Mark III foi vendida oficialmente, né? Mas antes algumas coisas. Na Mark III surgiu o primeiro VR6 na linhagem do Golf, lembrando que tinha Passat VR6 também. Então o primeiro VR6 surgiu no Golf aqui, na Mark III, inclusive aquela edição de 20 anos, que hoje em dia está um cartel absurdo lá fora de preço com esse carro. Ele tinha um câmbio manual automatizado disponível em uma das versões a diesel. Então já tinha aquela ideia do câmbio mecânico sem o pedal da embreagem atuando, né? Ou semiautomático, manual automatizado, como preferirem chamar, né? E o início das vendas oficiais aqui no Brasil. Se vocês lembrarem bem, a gente tinha 3 versões, tinha o GL, GLX e o GTI à venda aqui. O GL vinha importado da Alemanha nos primeiros anos, depois passou a ser importado do México. GLX e GTI sempre vinham do México. O GTI sempre na opção 3 portas, e o GLX e o GL na opção de 5 portas. Em 97 veio a geração Mark IV, e aqui começa uma coisa interessante, porque o Golf ele sempre utilizou uma plataforma que a Volkswagen chamava de tipo A. Então no Mark I tipo A1, no Mark II tipo A2 e assim por diante. Era uma plataforma que ela era dividida entre as vertentes do mesmo carro. Então vamos supor, Golf, Jetta e mais alguma outra coisa que aparecesse ali, tipo perua, conversível, van derivada, se limitava a isso. Com o surgimento da geração Mark IV lá em 97, começou uma parceria com a Audi. Então o grupo Volkswagen Audi, eles lançaram a plataforma PQ. Vocês vão lembrar lá, Polo tinha essa plataforma, Passat tinha essa plataforma, dividia com Audi A4 e assim por diante, né? No Mark IV era a plataforma PQ34, e além disso a gente começou a ter o Golf produzido oficialmente aqui no Brasil na fábrica de São José dos Pinhais. A gente tinha opções 4 cilindros aspirado, motor 1.6 e 2.0, e a gente tinha a opção GTI, que era o motor 1.8 turbo, né? Aqui inclusive foi inaugurada a adição de turbochargers
no Golf, né? Então o Golf GTI ele era aspirado até então, aqui ele passou a ser turbo, motor 1.8 turbo de 150 e depois de 180 cavalos. E a gente chegou até o VR6 aqui também, aquele famoso de 2 portas, que a última unidade foi produzida em 4 portas para o presidente da fábrica e assim por diante. E a Mark V 2003, infelizmente a gente não teve esse carro aqui, né, que nem o William já falou. Aqui é uma evolução da plataforma, então ela passou a ser PQ35, algumas melhorias. Você percebe que aqui ela já começava a ser usada por mais modelos, né, dentro do grupo Volkswagen. A gente teve, além do motor turbo que passou a ser o 2.0, o famoso EA113, que depois virou EA888, que a gente sempre fala aqui lá no Amigos por Carros. A gente começou a ter a introdução do câmbio de dupla embreagem, que lembrando surgiu lá na Audi, no TT, mas a Volkswagen tratou de colocar no Golf GTI. Então esse câmbio DSG, que é o famoso DQ250, que está aí até hoje na linha de produção, muito sólido, sem problemas. Então tá aí mais uma coisa que inaugurou no Golf para as massas. O Mark VI 2008, ele nada mais é do que um facelift da Mark V. Então, em qualquer lugar que você procurar, você vai ver que eles chamam o carro exatamente de um facelift. Tinha uma melhoria aqui, uma melhoria ali, claro, mas a plataforma era exatamente a mesma, PQ35, e não mudava muita coisa. Na Mark VII, aí a coisa começou a mudar. Ela foi lançada lá em 2012, Salão de Paris. Então, aqui começou a história da plataforma MQB, plataforma modular, que se teve o embrião lá na plataforma PQ, a MQB é o fruto desse embrião se desenvolvendo. Então, aqui você percebe que a plataforma MQB hoje é utilizada em qualquer segmento de carro dentro do grupo Volkswagen, seja no compacto, no subcompacto, no SUV, você sempre vai ouvir falar da plataforma MQB. Que mais? Depois a gente teve aliás, ainda falando do Mark VII, desculpa, o primeiro híbrido disponível como veículo de produção, que foi o GTI em 2014, né, o Golf GT. Até então tinha uma ideia de fazer veículo híbrido, mas ele nunca passava de conceito, né? Aqui na Mark VII finalmente virou um carro de produção mesmo. E agora em 2019 lançaram a Mark VIII, e aqui uma curiosidade, ela foi lançada em outubro em Wolfsburg, porque a Volkswagen não queria tirar a atenção do ID3, né, que é o veículo elétrico. Ele acabou sendo o centro das atenções lá em Frankfurt. Mas a Mark VIII, assim como foi a Mark VI, nada mais é do que uma evolução da Mark VII. Então o Mark VII foi um carro extremamente bem resolvido, extremamente um sucesso de vendas. Então, em time que está ganhando não se mexe, a gente só melhora um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dá um tapinha. Então a Mark VIII nada mais é do que um facelift da Mark VII. Mesma plataforma MQB, retrabalhada, só que aqui com conjuntos motrizes diferentes que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, só lembrando, o Golf GTI, para mim, é um dos carros mais importantes que a gente tem em produção hoje. É um sucesso desde os anos 70. Não é fácil manter um carro desse nível, né, em produção hoje em dia, com o mesmo sucesso que ele tinha lá no início. You see, Volkswagen has been selling the Golf for 45 years, and during that time they've shifted 35 million of them. So it's vital I give this a thorough reviewing, and to do that, I'm going to talk you around the exterior design. What has they done to my face? Show you inside. It's definitely a Golf, but there's something different. Test out some of its technology. Why don't you understand me, you moron? And of course, take it for a drive. Yeah! What the f*** is it doing? No way. I've never seen that before. Can you trick it? Oh. Nessa geração mais nova do Golf, que a gente vai falar dela, eu ainda esperava que eles fossem mudar a plataforma, porque a gente está nesse mundo que as tecnologias pulam tanto, tem tantos modelos, tantas derivações, que eu falei agora, porque eu sempre costumo dizer que o Volkswagen Golf é o que dita a regra no grupo Volkswagen, né? Então, lança alguma coisa e espalha pro grupo. Por exemplo, a MQB, você dá uma olhada como o Henrique falou, ó, tá desde o A1, A3, se eu falar alguns modelos, né? A Q3, aí no Seat, que a gente não tem no Brasil, mas provavelmente o pessoal que tá ouvindo já ouviu falar no Ibiza, né? Que teve há muito tempo aqui, não tem mais, mas Seat Ibiza novo, Seat Leon, por exemplo, Skoda você tem o Kodiaq Octavia, vê muito na Europa, o Superb, os Volkswagen você tem o Arteon, o Golf, o Mark VII, como a gente falou agora, o Mark VIII, o Jetta, você tem os Passats, tem o Polo Mark VI, tem a T-Cross, que é vendido extensamente aqui na modelo de entrada. Aliás, alguém importou recente, acho que a própria Volkswagen importou, fato de estudos para comercializar, que é a T-Rock, que é entre a T-Cross e a Tiguan, né?
E a própria Tiguan mesmo, cara, é assim, a plataforma MQB tá em todo mundo, né? Você vê como é importante o Golf. Ainda nesse momento, não foi, nesse momento que a gente está gravando pelo menos, não foi anunciado ainda o novo A3, porque o A3 também é um carro, como eu citei aí, divide plataforma, então ele deve anunciar, acho que em fevereiro, eu tava falando até Frankfurt não, perdão, Genebra, começa dia 3 de março, então 3 de março a gente deve ter os lançamentos, acredito que a Audi vai anunciar o novo A3 lá, e acredita-se que seja a mesma plataforma MQB também, né? É até interessante o Guilherme do Razão Automóvel, canal português, eu já falei algumas vezes aqui, vai ter o vídeo na descrição do vídeo daqui do NBcast, que ele diz o negócio seguinte: a cada 40 segundos é vendido um Golf no mundo. Aí você fala, caramba, meu, como que pode, né? É o carro que dita a regra mesmo. Inicialmente eu achei o carro muito esquisito, assim. Mas aos poucos eu fui acostumando assim, com o design. Até acho que um rapaz da Auto Express, ele fala que se você começar a olhar muito ele de frente, te pensa na possibilidade que o farol está invertido. Ele foi colocado ali de ponta cabeça. Então imagina, olha a frente dele e imagina tipo ele de ponta cabeça. Aí você fala, nossa, parece que é a lanterna do anterior, só que invertido. Parece, pelo menos, né? Algumas coisas assim também que a gente falou do Mark V que não teve no Brasil, mas não teve meio que exclusivamente no Brasil. Há alguns anos eu estive no Chile, em Santiago, e eu não sabia. Lá no Chile, conversando com alguns amigos meus que moram lá, alguns brasileiros, mais chilenos, eu tenho amigos lá. E eu vi os dois lá, né? Eu vi tanto o 4,5 quanto o 5, né? E eu perguntei pra eles, né? Aí eu falei, nossa, veio comercializado o 5 aqui? Aí um deles respondeu, eu falei, veio essa porcaria desse 4,5. Um deles até pediu desculpa por ter falado. Eu falei, não é porque é produzido no Brasil que eu acho bom, não. Eu realmente acho o 4,5 uma porcaria de carro. Tipo, é lamentável o que foi feito. Aí eles me falaram lá, e falaram, então, a Volkswagen aqui na época, ela importou os dois, porque o 4,5 era produzido no Brasil. Só que assim, o 4,5 era um produto mais barato, já era de se imaginar. Ele falou coisas meio óbvias, né? Mas já era de se imaginar. Então ele falou assim, você não tinha tanto dinheiro para ir para o Mark V, você ia no 4,5, entendeu? Mas o pessoal teve uma rejeição forte aqui no mercado no 4,5, porque viu que o 5 era muito mais bonito, né? Até eles definiam isso muito como tipo, você não tinha um 5, você comprou o 4,5, você era, entre aspas, pelo menos o que eles disseram do Chile, né? Você era, entre parênteses, um loser, sabe? De ter o 4,5, né? Mas, até você vai ver esses reviews aí do Mark 8, você começa a ver muita... Assim, até então eu já sabia da MQB, mas eu não sabia que era tão MQB assim. Porque eu comecei a olhar nos vídeos do espaço dos bancos traseiros, tamanho do porta-mala. Cara, é tudo igual o do Mark 7, que tem no Brasil, né? Óbvio que tem mudanças no interior, o painel do carro vai evoluindo. A Volkswagen aproveitou para mudar também o símbolo dela, né? Agora o símbolo da Volkswagen é um pouco diferente, mudaram a fonte. O próprio escrito Golf atrás agora está abaixo do símbolo da Volkswagen. Antigamente era deslocado na esquerda no porta-malas. Algumas tecnologias, assim, o Golf tem bastante coisa de tecnologia. Acho que nada inovador, mas algo que está nos topos, né? Como, por exemplo, aquele controle de gestos que a gente já viu na BMW, de você fazer com o seu indicador, de fizer um símbolo tipo como se tivesse uma bolinha com o seu indicador, você fazer esse símbolo, ele aumenta, diminui o volume. O carro inteiro não tem botão nenhum, é tudo por Force Touch, com exceção do volante e o alerta, né, o hazard, né, que a gente fala. Porque aquilo, o pessoal já me perguntou isso, por que carros tipo a Tesla, é tudo assim por Force Touch, menos o hazard, que é o botão do alerta. É legislação. A legislação exige que... Imagina que dá uma pane elétrica. Cara, se der pane elétrica, apagou o painel Force Touch e aconteceu alguma coisa com o seu carro parar, como é que você vai ligar o alerta? Então, a legislação exige que o botão do alerta, o hazard, seja botão. Então, em todo carro que você vê, independente de ser Volkswagen, ser um Porsche, ser uma Ferrari, ser um Challenger, ser um Subaru, não importa se é tudo Force Touch, o hazard vai ser um botão por conta de legislação, né? O que mais que eu posso falar? Aliás, nesse carro você vê muitas coisas de heranças do grupo Volkswagen. Por exemplo, você olha o interior, muita coisa parecida com Audi. Ou vou dar alguns exemplos. Aquela manete do câmbio é bem parecido com o que a gente vê no Porsche no 911 e o 992, né? O sistema de controle de voz, a gente vê até heranças de outros carros, como por exemplo, não necessariamente do grupo Volkswagen, mas
aquele negócio que tem na Mercedes, e aí Mercedes, lá você fala, e aí Volkswagen, né? Ou na BMW, e aí BMW, agora e aí Volkswagen. Então assim, você vê que outras coisas de a Audi também está desenvolvendo algo parecido também, então você vê que muitas características do carro tá migrando tipo pro Golf, pega, digamos, o melhor dos mundos, tipo esse painel Virtual Cockpit que surgiu na Audi, esse detalhe que eu falei do 992, né? É isso daí. E também lembrar também que esse Golf, eu vou falar dos motores mais pra frente, mas a gente pode até falar agora, mas são 4 categorias de equipamentos que o carro tem. Então eu até tava olhando as versões. A de entrada eles chamam The Golf, a acima é The Life, a acima dessa é The Style, e o topo do planeta aí no mundo Golf até esse momento na versão normal sem ser a GTI é a R-Line, que a gente já conhece até pelas Tiguans que tem aqui, que o Henrique fala que tem um monte de Tiguan. Você vê tem Tiguan R-Line aqui, né? É impressionante, cara. Você pode parar pra contar quantas Tiguans I-Space você vê normais e quantas você vê R-Line. Então, A cada 10 R-Line você vê uma normal. É impressionante, cara. Não sei qual que é o segredo da Volkswagen aqui pra vender tanto. If you come round to the side, you can see all the way down here, Golf, 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 Golf. And at the back, you can see the same basic silhouette from before, but slightly more defined lines. So it's not a huge design overhaul on the outside, but we know all about the Golf success story, don't we? Every single generation has sold in massive numbers. So if you've got a winning formula, you don't really want to stray too far from it. But having said that, the inside is very different from before. Mas eu queria começar comentando lá pela plataforma MQB. Realmente, né, não teve uma evolução de plataforma. Né? O que a Volkswagen fez? E essa é a sacada. Eles foram tão inteligentes, e aí o pessoal vai falar assim, pô, mas você sempre puxou sardinha pra carro alemão? Cara, desculpa, é bom, o produto é bom, vou fazer o quê? Os caras são inteligentes. Eles fizeram um negócio tão genial que foi essa plataforma MQB, que vocês viram aí o range de carro que essa plataforma pode ser colocada à prova. Então, desde o subcompacto até o SUV. Eles têm uma plataforma boa pra caramba e extremamente modular. Pra que eu vou mudar? Eu vou gastar milhões, bilhões, sei lá, para desenvolver uma plataforma nova. Vou pegar essa daqui, vou mover um painelzinho aqui, um painelzinho ali, faço o carro parecer um pouquinho maior, um pouquinho mais encorpado. Tá bom, geração nova. Então, nada mais é do que corte de custos. O que é você fazer o facelift de um carro? É você tentar modernizar o carro sem você gastar muito dinheiro. Essa é a verdade. Você colocar lá no gráfico custo versus, sei lá, inovação. Obviamente, para você ter uma inovação maior, o seu custo vai subir também. Então, você tem uma inovação ali mais ou menos num custo baixo. É isso que a Volkswagen quis fazer, por isso que a plataforma é tão boa. Depois, falar do 4.5. O 4.5, realmente, cara, isso é uma piada pronta, porque andei muito também de Golf 4.5. Primeiro que aquele motor era muito fraco, aquele câmbio de 4 marchas era extremamente ultrapassado, mas isso não como é que eu vou dizer? Não é exclusividade do mercado sul-americano. Né? Então a gente teve esse Golf Mark IV sendo produzido em outros lugares também. Aqui até que fala produção estendida na China e na América do Sul. Então na China também teve o 4.5 com um desenho um pouquinho diferente. A dianteira lembrava mais do Bora. O Bora, ele era um sedã do Golf, vamos dizer assim. Isso. Chegou uma época que era o Jetta e virou Bora e voltou a ser o Jetta. Porque lá fora a nomenclatura da Volkswagen é uma saladinha que até agora ninguém entende. Acho que nem o próprio presidente do grupo Volkswagen entende. O Golf na época foi chamado de Rabbit e bom, e por assim vai. Né? Então, o 4.5 na China, ele tem a frente que teve o nosso Bora aqui. Antes de vir o Jetta no Mark V, a gente tinha o Bora. Né? Então o chinês tem essa frente. O Golf Mark IV foi produzido aqui no Brasil, então ele foi vendido no Brasil, Argentina, Chile, inclusive tem algumas unidades perdidas lá no Canadá, que lá ele é chamado de City Golf. Ah, é verdade, o Gustavo falou isso aí, é verdade. Ele falou, ele mandou, acho, uma foto. Aí eu zoei, falei, nossa, tem essa porcaria. Aí ele falou, pior que até aqui o pessoal acha que é uma porcaria. Eu falei, porra, mas não é? É foda, né? Não, cara, é impressionante, não dá. Né? Então, o Golf Mark VIII, ele tem o mesmo entre-eixos. Então, se você já andou no Golf Mark VII, sabe que o espaço interno é um ponto positivo do carro. O carro é bem espaçoso. Ele tem o mesmo entre-eixos, ele é ligeiramente mais longo. Então, ele tem 4,28 m contra 4,25 m do Mark VII. Ele é mais estreito. Do Mark I para o Mark II, eles alargaram o carro. Agora, eles resolveram dar uma encurtada. Né? Então, de 1,79 m de largura, ele passou a ter 1,78 m.
todo mundo que vê o carro vai pensar o que ele realmente é. Ele é um facelift, só que ele é um facelift de luxo, porque nenhum dos painéis do carro é igual. Isso é o que diz a Volkswagen. Uma outra coisa interessante que eu vi aqui, no press release da Volkswagen da 8ª geração do Golf, então lembrando que esse press release é lá de outubro de 2019, eles dizem que o carro vendeu mais de 35 milhões de unidades até a presente data. 35 milhões de Golfs circulando por aí é o que a gente tinha em outubro de 2019, de acordo com a Volkswagen. Eu estou me perguntando qual vai ser essa marca quando o Golf completar 50 anos em 2024. Não sabia que tinha... Depende do rapaz do automóvel falar que a cada vendido 40 segundos. Pensa assim, do 7 agora vai pro 8, né? Bom, alguns motores aí, então, que eu dei uma olhada disponível aí, eu vi 1.5 turbo gasolina de 130 HPs, até outra versão que vai ter 150, câmbio DSG, tecnologia mild hybrid também. Vai ter um motor 1.0 também, turbo, gasolina também, vai ter um de 90 HPs e um de 110, também câmbio DSG, que tem a tecnologia mild hybrid, né? Mild hybrid é aquela que ele ajuda nos modos de tipo, no coasting, né? Que é aquele que solta pulso elétrico, e também retomada naquele anda e para no trânsito, né? Vai ter uma opção aí de câmbio manual também. Aliás, aproveitando falando do mild hybrid, né? Essa tecnologia desses motores 1.0 e 1.5 vai ter o VTG, né, que a Porsche chama de Variable Turbine Geometry. É a tecnologia de turbina de geometria variável, que a Porsche surgiu lá no 997 Mark I Turbo, mas a Volkswagen, para não usar o mesmo nome, apesar de ser o mesmo grupo, chama de Variable Turbocharger Geometry. É para diminuir o lag no acelerador, né? A BMW tem algo parecido com o Twin Power Turbo, né? São umas abinhas que tem dentro da turbina também, ela separa a tubulação de metade dos cilindros para ir numa parte da turbina e outra metade na outra parte da turbina para não gerar turbulência. É legal. A Ferrari também tem algo parecido também. Acho que todo mundo tem de uma maneira diferente. A Ferrari tem um torque por ordem de marcha também, que do jeito que ela colocou a posição dos gases assim, então ela consegue... hoje a Ferrari fala que não tem turbo, é zero, né? Precisa andar nas últimas aí na F8 para ver como que é a pista, também dizem que é isso. Então, essa daí é a tecnologia VTG. Então, fala um câmbio DSG, eu estava olhando de 7, mas eu acho, Henrique, que eu estou lembrando agora, provavelmente o motor que está no A1 novo. Eu acho que é tudo cárter seco, cara, isso aí. Eu sei que assim, esse negócio de câmbio DSG e S-Tronic, né, que é a nomenclatura lá da Audi, também é uma puta de uma saladinha de letra do caramba, né? Mas eu sei que assim, a DQ200 é a transmissão de 7 marchas a seco que tinha aqui no Mark 7. Isso. Que é aquela que vive dando um probleminha aqui e ali. A Audi atualizou esse câmbio de cárter seco, né? Então hoje tem um câmbio de 7 marchas que é banhado a óleo, que inclusive é o câmbio que está na Tiguan nova. Mas é 1.4, não é, Henrique? O da Tiguan? Então, não, a Tiguan... então, a Tiguan tem os dois, Isso. né? Tem o 350 TSI, que é o 2.0 turbo, o famoso EA888, e tem o 1.4. Eu não sei, mas eu acho que esse câmbio está nas duas, porque a limitação de um câmbio DSG sempre foi a quantidade de torque, e não necessariamente a quantidade de potência. Então você pode colocar, por exemplo, tá? Obviamente não é essa comparação que a gente quer fazer aqui, mas você pode colocar o DQ250, que é o câmbio do Jetta GLI, por exemplo, você poderia colocar no motor 1.4 TSI, porque a quantidade de torque não excede o que o câmbio teoricamente aguenta. Então eu preciso até pegar a nomenclatura aqui. Eu cheguei a falar lá no Amigos por Carros, mas agora eu não lembro, cara, de cabeça qual que é. Eu acho que é DQ381, eu acho que é DQ381, mas se for, é esse câmbio de 7 banhado a óleo, porque ele não vai ter exatamente esse problema de ter o efeito chocalho, de travar, de ter a mecatrônica feita de porcelana. Que provavelmente tá no A1 também, que eu lembro de ter falado alguma coisa na cartiga do Amigos por Carros, que eles iam ter uma versão do A1 2.0, que ainda é o cárter úmido, e o resto era seco, acho que era isso. We're driving the 1.5 litre TSI petrol, which is available with either 130 or 150 horsepower.
It pulls cleanly and is probably the engine to have, but it's just one small part of what Volkswagen is describing as the broadest engine lineup in the class. There's a smaller 1-litre 3-cylinder, but both engines are also available as 48-volt mild hybrids for better fuel economy and a bit of torque fill during acceleration. Bom, vai ter uma versão também que é a plug-in hybrid ETSI, que eles chamam, né? Que é 1.4 turbo, gasolina, podendo até autonomia de 60 km no elétrico. E essa versão é plug-in hybrid, então você pode chegar lá e plugar mesmo, como carregar, né? E combinado o sistema gasolina com elétrico, aí vai ter 204 HPs. E mais pro fim do ano eles vão lançar a versão GT, que já a Volkswagen acabou declarando que vai ter mais ou menos 245 HPs. E assim como vai ter as outras versões também. Dizem que vai ser tudo lançado agora em 2020, né? Então a gente vai ter a GTI também, além da GTE. Vai ter a GTD, que é a diesel, né? E vai ter o Golf R também nessa geração. A Volkswagen fala também que vai ter algumas versões normais também, né? A diesel, que é a TDI, que a gente não vou nem considerar aqui, porque é coisa que não vem pro Brasil, né? E a gás também, que eles chamam de CNG, que é Compressed Natural Gas. Nada mais é que o motor desse carro é o que está no A3, que eles chamam de G-Tron, que é um negócio de gás de mamona que eles usam lá em beira do rio. É explicado bem bonitinho o negócio do G-Tron. Então eu achava que eles iam jogar fora essa tecnologia, porque diz que a Alemanha era um dos únicos países que vendia o G-Tron, mas pelo que eu vi colocaram no Golf 8, então vamos ver como vai ser a exploração, né? E a Volkswagen também anunciou que não vai ter mais o e-Golf. O e-Golf até teve aqui, talvez esteja até aqui no Brasil ainda, no último salão do automóvel, do lado do GT tinha um e-Golf lá. Até eu conversei com um rapaz da Volkswagen lá do stand, inclusive ele é um dos diretores até, por coincidência assim. Fui conversando com ele, aí eu perguntei do e-Golf, ele falou, a gente não tem plano de trazer só o GT na época, né? Até veio aqui, mas veio tipo, quando o carro saiu de linha, trouxeram, acho que era 50 unidades. Tem algumas à venda, 200 mil. Tem uma ali na Avenida Europa que está à venda ainda 200 mil, nossa. Então a ideia do e-Golf é não existir mais, porque agora chega aquele ID3, né? O ID3, que é o carro que vai, tipo, o futuro da Volkswagen totalmente elétrico. E já lançaram, eu não sei se esse carro já entrou em linha, mas o e-Golf não vai existir mais, né? Então você vai ter duas opções de câmbio DSG de 7 marchas, como eu falei, provavelmente vai ser a seco. E vai ter o câmbio manual de 6, né? Eu tava lendo algumas coisas também de homologação, que esses motores vão estar homologados, óbvio, na etapa do Euro 6 aí, garantido até a etapa D, que vai até essa que a gente está vivendo, que uma parte entrou agora em janeiro de 2020 agora, algumas marcas têm que se adaptar até 2021, e vai ter uma etapa que é a etapa E, né, que é 2022, que talvez mude algumas coisas, sofra alguns upgrades aí. Até fiquei com receio quando eu li isso. Aí eu falei, nossa, se começar com essa putaria, a gente não vai ver o Golf tão cedo aqui. Porque eu realmente espero que a Volkswagen traga esse carro pro país. Eu não duvido já ter no Brasil. Geralmente essas montadoras grandes assim, tipo Volkswagen, a Audi, eles trazem unidades desses modelos e fica na diretoria para homologação. Então eu não duvido que esse Golf 8 já tenha aqui no Brasil na diretoria, entendeu? Eu sei que agora tá começando a ser liberado as primeiras Audi Q3, que demorou pra caramba. A Audi não trouxe ainda o facelift final do R8, que a gente já gravou um NBcast sobre, né? Então vamos esperar para ver o que vai vir por aí, né? O sistema, só para complementar, o sistema mild hybrid desse carro que eu tinha falado é o mesmo que tem na Audi, na BMW, na Mercedes, tem aquele modo coasting, né? Que você pode configurar e você tira o pé e corta o motor, ou então quando você tira o pé do acelerador, ele pode regenerar, né? Digamos assim. Então ele te dá um boost depois de um tempo aí para você não gastar tanta gasolina na hora de retomada e tudo mais, né? Algo que tem na 530e, no Mini Countryman, no e-Hybrid aí, né? Temos uma linha nova que é a chamada Tornado Line, que é uma linha que atravessa todo o perfil do novo Golf e que une a secção dianteira, a secção lateral e também a secção traseira. Gosto dos novos faróis. Esta linha é um bocadinho mais descendente para dar um perfil mais aerodinâmico ao Golf. Não é totalmente do meu agrado, mas quanto mais olho para o Golf, mais estas linhas me começam a fazer sentido. Não sei se é habituação ou não, mas de facto começo a olhar para ele com outros olhos. Eu estava pesquisando aqui a caixa de dupla embreagem lá que a gente falou, né? Então,
Vamos só... Eu sei que o assunto aqui é Golf, mas vamos trazer o Jetta aqui rapidinho. O Jetta GLI, isso rolou até uma discussão num grupo nosso lá, que é o câmbio que ele é oferecido lá fora e o câmbio que ele é oferecido aqui. Então lá fora ele tem o DSG de 7, aqui ele tem o DSG de 6. Aqui, já falamos algumas vezes, o famoso DQ250, tá há muito tempo aí, desde 2003 é o câmbio que está em produção. Então ele é um câmbio, que nem eu falei, o DSG ele é limitado pela quantidade de torque. Até 40 kg de torque é o que a fábrica diz que o DQ250 aguenta. A gente sabe que ele aguenta bem mais que isso, mas a fábrica diz 40 kg de torque. Lá fora, o Jetta GLI teve um câmbio de 7 marchas, banhado a óleo, que é o DQ380. Esse câmbio também estava disponível no Audi S3 e no Golf GTI Mark 7 lá fora. Então eles começaram a entrar em linha em 2015 aí, mais ou menos, né? Ela é uma variante da transmissão do RS3, que é a DQ500, ela é um pouquinho menor e ela aguenta 38 kg de torque. Então só lembrar, foi usado no Golf, Mark 7 GTI, no Jetta GLI, no Audi S3. E esse câmbio foi atualizado para o DQ381, que é o que a gente tem hoje em dia em linha. Esse DQ381 ele aguenta de 42 até 43 kg de torque, aí mais ou menos, banhado a óleo. E ele tem algumas variantes. Então, o DQ381 7A para os carros que são tração nas 4 e 7F para os que são tração dianteira. Talvez seja esse câmbio que venha no Mark 8. Ou se a Volkswagen até quiser economizar um pouquinho mais de dinheiro, eles reaproveitam o DQ380, vai, que era o câmbio que tinha no GTI. Quem mais quer falar aqui, só complementando umas coisas aí de motor, né? O 1.5 TSI, que é esse motor de 130 e de 150 cavalos, hoje ele tem o Active Cylinder Management, então o ACT. O que ele faz? Ele gerencia os cilindros para você ter um pouquinho mais de melhora de consumo nesse carro. Então vai ser interessante ver como é que esse tipo de motor vai se comportar aqui, porque hoje o 1.4 que recebe aqui o selinho lá Blue Motion, ele tem o start-stop, já é um carro que não reclama tanto assim de consumo. Eu quero ver no mais novo aí como é que vai ser. Outra coisa que eu estava lendo aqui num review que já estão fazendo, né? Já soltaram alguns reviews do Mark 8. Um cara tá falando da dinâmica do Golf. O Golf, assim, ele sempre foi um carro gostoso de dirigir, não é segredo para ninguém, mas ele sempre teve o Focus meio calcanhar de Aquiles, dele lá fora. Porque o Focus sempre foi o suprassumo de dirigibilidade quando se fala de hatch médio. Então hoje o Golf Mark 8 ele vai ser oferecido com 2 tipos de suspensão na traseira. Então depende da potência que ele tem, né? Segundo esse review que eu estou vendo aqui, com menos de 150 cavalos, a tração usa um eixo de torção. E os que têm 150 cavalos ou mais, ou tração nas 4, eles têm um arranjo multilink. Quero ver qual que é a versão que a Volkswagen vai trazer para cá, porque aqui a gente acabou ficando órfão do Ford Focus, né? Ford Focus, infelizmente, não existe mais aqui. Mas então o Golf tem o caminho aberto aí para ser o melhor hatch médio do mercado nacional. Só vamos ver o quanto que ele vai sofrer de sanções, de cortes até chegar para ser produzido aqui. O painel você já falou, ele é extremamente digital, tem aquela central nova lá da Volkswagen que o pessoal lá fora não está elogiando tanto assim, diz que apesar do sistema não ter botão, ele é menos intuitivo que o sistema do Mark 7. O sistema do Mark 7 era bem legal, dava para controlar várias funções do carro, tipo iluminação, resposta de acelerador, modo de condução e algumas coisas mais. Vamos ver nesse como é que vai ser. Virtual Cockpit, que é uma coisa que já veio do grupo Audi. Achei o volantinho feio, mas é uma coisa que a gente estava discutindo aqui, né, William, antes de começar a gravação, né? O quanto de fato de inovação que teve esse carro, que até por dentro você olha assim, eles falam que é um painel mais minimalista, que é um painel mais contemporâneo. Honestamente, cara, eu vejo muito de Mark 7 aí nesse painel. Então, eu acho que é mais uma coisa assim, é mais um corte de gasto. Pra que eu vou gastar tanto dinheiro aqui? Já tem um produtinho ali mais ou menos, vamos dar uma maquiadinha nele aqui e vamos vender como se fosse um produto novo. Eu espero que dessa vez eles não economizem no botão de ligar o carro, né? Porque teve uma leva de carros veio aqui pro Brasil que você apertava aquele botão lá, furava teu dedo, né? Então, por favor, mexam no botão aí, Volkswagen, para não mutilar os consumidores. É engraçado porque ainda tá rolando o negócio do Dieselgate, né? Recentemente, até eu coloquei no Twitter, saiu uma multa da Volkswagen. E eu não lembro exatamente como, mas acho que foi algo um pouco mais de 20 milhões de dólares, assim. Porque estourou na Austrália agora. Pegou vários carros. A Mercedes também está começando a sofrer algo do tipo que estão sendo investigados.
o pessoal cair em cima da Audi, porque teve essa conta absurda, bilhões do Dieselgate, e a notícia que dizia que, tipo, beleza, ela pagou, mas ela continuou produzindo o carro, então, tipo, ela não fez adaptações em alguns modelos, né? Ladies and gentlemen, here it is, our new Golf. A new Golf, that's an important emotional moment for us. We are well aware the expectations are huge. The entire team has put all its passion and skills into creating this car. Now it is finished. Let's have a look at it. O Golf GTI lá fora, bom, existem várias versões do Mark VII, né? E a versão normal, ele é dupla embreagem de 6, só que tem a Golf GTI Performance, que é tipo o Mark II do... Perdão, o 7, o 7,5. Esse ele é um pouco mais forte, ele já é o câmbio de dupla embreagem de 7 marchas. Então, assim, tem a opção do manual de 8, manual de 6 e o de dupla de 7. Eu acho que esse dupla de 7 do Golf provavelmente é o da Tiguan, né, que a gente tava falando. Provavelmente, o 381. Isso, tem até um Golf aqui que chama TCR, que eu acho que é acima disso ainda, deve ser até um pouquinho mais forte, né? Mas alguns comentários também em cima aí, tava falando da sistema Mild Hybrid, que eles costumam dizer que eu já falei mas custa repetir que eu falei acho que no do NBcast da RS6 que eu fiz com o Vinícius. Eles falam que eles cortam o motor totalmente. Eu ainda tenho a teoria que o motor cai tanto, tipo, fica menos de 100 RPM, porque dá a impressão que ele tá lá, mas eles cortam quase que totalmente. Então, você tá nesse sistema coasting de ele ainda, você dá um toque no acelerador, ele volta bem suavemente. Ainda eu tenho a impressão que ele fica com regime, ele fica ligado, mas num regime bem baixo, né? O Matt da Carwall tenta burlar o sistema de tirar as mãos do volante, porque ele fez algumas coisas que eu tinha ouvido falar já, que é o pessoal prender alguma coisa no volante, ele até prende, acho que é uma garrafinha de água. Eu já vi gente fazendo isso, vídeo no YouTube, funciona, né? Aí tipo, eu falei, puta, mas tinha que ser, né? Aí eu falei, só não acontece essas coisas no Brasil porque não tem, né? Mas ele tenta lá, ele até faz simula de colocar só a ponta do dedo e não funciona. Eu achei legal pra caramba, porque eles estão evoluindo na tecnologia, né? Bom, os modos de condução, assim como qualquer um tem hoje, né? Até o Individual, mas ele já tinha no Mark VII também. Progressive Steering Wheel, volante progressivo, né? De acordo com o modo que você tá, ele vai mudando o comportamento normal. A traseira do novo Golf eu achei muito parecido com a nova Tiguan. Até quando eu olhei assim, eu falei, nossa, é igualzinha a Tiguan, cara. Lembra mesmo. Desenho de lanterna. Isso tudo ali atrás, né? A própria disposição do para-choque. Precisa ver como é que vai ser no R-Line, né? Que eu não vi foto ainda, mas, cara, é muito, muito, muito parecido mesmo. Painel multicores, assim, que é uma coisa que eu tinha visto a primeira vez, acho que no Mustang, no anterior ao atual. Então você pode mudar todas as cores que você quiser, iluminação dentro do carro e tal. Sei lá, painel rosa, iluminação roxa, do jeito que você quiser. Matrix LED, que é aquela tecnologia da Audi, que você tá na rua, se vem carro na mão contrária, ele abaixa os LEDs. É legal que, acho que no vídeo da própria Razão Automóvel, acho que ele mostra isso. Eu tive a oportunidade de ver isso, não só com alguns modelos aqui no Brasil, mas quando tava lá na Europa com o A8, você percebia que às vezes você tava na rua e o carro ligado. Eu falei, nossa, mas que estranho, por que não tá aquele farolzão ligado? E às vezes abaixava, sumia, até falei pro Corner, porque esse carro tá bichado, velho. Aí depois eu falei, não, é Matrix LED, ele abaixa só porque daqui a pouco aparecia a lanterna, tipo, puta iluminação, né? A gente tava andando por Munique o carro. E a cidade é bem iluminada também, então eu vi muito carro na mão contrária. E parece que não tava iluminando, é meio bizarro, mas depois se acostuma, né? O Guilherme fala que prefere os botões físicos do que esse por indução. Então, eu até entendo, concordo, é que assim, eu acho que o Force Touch virou um sinônimo de tecnologia, nova era. Você olha, por exemplo, recentemente eu andei na RS6, na C7, você olha aquilo, você olha o painel, tipo, por exemplo, da Panamera. Aí você fala, nossa, é geração passada, né? Você percebe isso. Então, eu acho que o sinônimo de painel por indução, Force Touch que seja, é a nova geração. E eu não duvido, você perguntar como é que vai ser a próxima. Cara, eu já vi os caras que eles estão testando uns negócios fortes de holograma aí. Que você pode tocar em coisas no ar. Então eu não duvido que a próxima geração seja isso. Você tem que pensar em outra coisa também, né? Desculpa até te interromper. Você tem que pensar em outra coisa também. Não é só evolução de tecnologia.
Vamos voltar, a gente fala bastante, né, do lançamento lá do primeiro iPhone, mas quando você tinha aquele tecladinho físico, você tinha o tecladinho físico fim, ponto. A tua tela ficava ali cortada pela metade. Quando surgiu a ideia de colocar o teclado virtual, você pôde expandir sua tela, então sua tela virou o dobro do que era. Por quê? Você pode customizar aquilo ali. Então, nesse menu aqui, esse botão vai ficar aqui, mas na hora que eu mudar de menu ele vai para lá e abre espaço para colocar uma nova informação. É tudo modular, sabe? Tem que pensar nisso. Não é uma coisa fixa que vai ser sempre aquilo lá, na mesmice. Né? Ele é modular conforme a ação que você vai fazer. Se você está no rádio, você vai ter um tipo de display com algumas teclas de opção. Se você mudar para navegação, por exemplo, é interessante você ter um mapa na tela inteira e os botões passem a fazer parte do mapa, por exemplo. Né? Quando você vai mudar, sei lá, para a câmera de ré, a mesma coisa. É bom que apareça na tela inteira. Então, ele é modular, tem que pensar nisso. A tecnologia está aí para te ajudar. Mas não é só o fato de, eu vou eliminar porque é a tendência, que é a tecnologia. Não, tem um porquê por trás disso, né? Ele é completamente modular e você atualiza ali milhares de funções novas, com milhares de layouts disponíveis. Você pode fazer do seu jeito, então você pode até acabar personalizando o carro de acordo com as suas necessidades. Você vai pensar em experiência do cliente também. E não só isso, mas você pensa assim, vamos pensar a primeira geração da Panamera, aquele painel de avião que tem um botão, tipo o Concorde, né? Um botão para cada coisa. A quantidade de cabo que tem ali, sabe, chicote do carro, comparado, tudo bem que a gente tá falando da Panamera, a Panamera mais nova, tem muito mais opção, mas eu acredito que o chicote seja menor e, tipo, vai alívio de peso também, né? Então, você vê como que vai mudando tudo. E eu não duvido, tipo, como eu falei, os caras estão testando agora tecnologia holográfica, né? Em que você pode tocar no ar coisas que vão estar projetando, né? Então, até eu tenho aquele laserzinho que ele projeta um teclado a laser. Pra quem eu mostro pra aquilo, as pessoas ficam de cara. É um negocinho que eu tenho, eu preciso até tirar foto disso. Se eu conseguir, eu faço um vídeo e ponho na descrição, dou um jeito de pôr. Ou eu vou colocar foto, que é mais fácil. Que você digita a projeção a laser na mesa, e você digita na mesa. Então, assim, é que ali ainda você precisa tocar ainda a superfície, mas os caras estão testando coisa de apertando, flutuando, digamos assim, fica com o dedo no ar. E foi bom, eu acho que esse negócio da BMW mesmo, que ela começou, que eu falei que esse Golf tende a aumentar, diminuir o volume com o seu dedo indicador, acho que já dá pra entender como que vai ser futuramente, né? Então, é tudo isso aí, cara. Economia de peso também, né? Você diminui tudo, você coloca mais opções, como o Henrique falou, você pode mudar o tempo todo, diminui o chicote do carro. Mas o problema, o que eu posso dizer é o seguinte, também se queimar, queima tudo, que é um sistema só, né? Mas é a ideia de tentar enxugar esse negócio de quantidade de fios e tudo mais, né? Hey Volkswagen, drive me to Berlin. Please say the address or the line number. Então, Guilherme do Razão Automóvel, mais uma vez, ele compara a versão a gasolina com a ETSI, né, que é a plug-in hybrid. Ele até dizia que, tipo, apesar do carro chegar a ser... A Volkswagen fala que chega a ser 4 km por litro mais econômico, ele não sentiu tanta diferença nas mesmas condições, né? Então ele falou assim, ele até recomenda, a não ser que o lugar onde você está, o teu país, tem alguma isenção de carro híbrido, ele prefere pegar o modelo a gasolina, né? Aqui no Brasil, já adaptar isso para isso que ele está falando, né? Então, ele quer dizer o seguinte, que a economia no motor híbrido não é considerável referente a só combustão. Aí ele fala, se você tiver um sistema de isenção, aqui no Brasil, eu sei que a lei é até 140 mil reais. Então, se o seu carro custa até 140, acho que é 140 ou 130, eu vou chutar 140 para ser o mais forte de todos. Então, até 140 mil, se o seu carro custar isso, você paga metade do IPVA, pelo menos em São Paulo, né? Eu não sei quanto vai custar esse carro, mas eu não duvido passar desse valor, entendeu? Então, a ideia disso, assim, eu teria o plug-in hybrid com certeza. Óbvio que vai depender muito do modo de condução, mas só a questão de isenção, mas não só isso, né? Esse modo coast, é que assim, muita coisa você tem que reaprender a utilizar, sabe? Desde largada, saída, você vê uma descidinha, você configurar um modo para ele recarregar a bateria, você tem que reaprender alguns hábitos, né? Então, assim, eu provavelmente iria no híbrido, apesar de ter dito isso, porque eu acho que vale mais a pena, né?
Mais algumas coisas aí também, então. Concorrentes, bom, eu tava olhando alguma coisa, talvez a BMW Série 1, porque as de entrada agora, a BMW Série 1 agora mudou a proposta, né? Não é mais tração traseira, agora é tração dianteira ou integral na versão mais top, é 135, né? Talvez comparar diretamente mais com o Golf GTI, aliás, o Golf GTI vai vir de uma maneira muito forte referente à concorrência direta, que agora a BMW veio numa categoria que ela encosta na Mercedes, na classe A, encosta também no Golf, principalmente vai ser mais no GTI, então assim, vamos ver como é que vai ser os preços aqui. Aqui no Brasil acho que estão vindo só os tops por enquanto, eu não me lembro, eu preciso ver, perdão, Mercedes não, a BMW tá vindo com as versões mais tops, né? No vídeo, tava até falando pro Henrique hoje mais cedo, olhando assim o vídeo, eu falei, caramba, eu tô com a impressão desse painel do novo Golf, esse infotainment system que eles falam, né? Não sei se é essa palavra, mas é meio que a posição que ele tá muito vertical, é meio antiquado, me lembrou até o novo Corolla que a gente tem aqui, que chegou. Não que isso que eu acho que seja ruim, tá? Tava até conversando com a DG do High Torque, porque eu encontrei ele na feira de elétricos e ele tinha pego a RAV4, preciso até conversar com ele. Eu vi que ele fez alguns vídeos aí, eu preciso dar uma olhada e eu preciso até conversar com ele. E ele falou, eu perguntei pra ele do Corolla de nada, eu falei, já, não sei o que, eu falei, o que você achou? Aí ele falou, putz, cara, eu esperava mais. Aí o nosso amigo o Luiz também falou a mesma coisa, putz, eu esperava mais também. Aí ele falou, vem aqui comigo. Aí tinha um Toyota lá na feira, o híbrido mesmo, aí a gente entrou, tá, ele mostrou as coisas. Aí ele falou, você percebe que o painel do Corolla, ele é muito, você percebe que apesar do carro ter esse visual Lexus, que é maravilhoso, você olha o interior, é um interior mais, entre aspas, grosseiro, ele é mais, tipo, ele tenta ser mais enxuto, porque a ideia do Corolla é pra pessoa mais velha, né, que nem eu falo da ideia do Fit, de ser um carro, porque o Fit faz tanto sucesso com pessoa mais velha? Eu te falo, assim como eu conheci o rapaz do Fit Batido, da página lá de Fortaleza, um abraço pra ele, que eu conversei com ele sobre, né? Eu perguntei pra ele, você sabe por que tem um monte de Fit Batido? Eu falei pra ele, né? Aí ele falou, que tem aquele erro de projetos lá. Eu falei, não, então, isso aí é no Mark III, na terceira geração, perdão, na terceira geração, no Mark I da terceira geração, né? Agora arrumaram nesse mais novo. Mas eu falei pra ele, a questão que é o seguinte, o Fit é um carro muito prático. Quando a Honda desenvolveu esse carro, tudo você consegue fazer com uma mão. Você abrir a porta com uma mão, você tombar um banco com uma mão, você levantar pra cima. E é uma coisa que não exige muito esforço, não é difícil. Por exemplo, quando eu cheguei eu mostrei pra minha mãe, mostrei pro meu irmão, pro meu pai como que faz tudo, antes do meu irmão pegar o dele, na época que ele tinha. E tipo, aquele negócio de levantar o banco de trás pra cima. E eu falei, ó como é que é fácil. Cara, todo mundo fica de cara. Falei, porra, mas é assim? Eu falei, mas é por isso que faz sucesso, é tão prático. Aliás, o banco de trás, eu levanto ele direto, não é tombar, é levantar. O assento você levanta. Como é tão simples, eu carrego muita coisa ali, né? Eu abro o porta-mala, claro, mas eu carrego muita coisa ali, principalmente no final de semana, né? De domingo. Às vezes eu tô na casa da minha avó, eu levo algumas coisas pra lá. E como é que é prático, sabe? Então, aí eu falei, tá, mas o que tem isso que você tá falando? Não, então, o carro faz tanto sucesso no pessoal mais velho, e o pessoal mais velho, ela tá cagando pra muita coisa. Ela, tipo, eu encostei em tal lugar, eu bati, a pessoa não se envolve em, tipo, tem aquele negócio, não, eu preciso cuidar do carro, eu preciso polir, preciso lavar, a pessoa, tipo, então ela é meio relaxada, a pessoa mais velha. Óbvio que tem as suas exceções, não é de regra geral, mas é interessante como que algumas coisas, até a interface do Fit, mesmo os mais novos, os mais primeiros, é mais simples, não é cheio de design revolucionário, você acha tudo muito, muito rápido, sabe? Então a ideia do Corolla também, aí que eu tava conversando com a DG, e realmente ele mostrou isso, eu falei, tem razão, até o Fit é assim. Ele falou, justamente, porque olha como é que é simples, é um negócio quadrado, as letras são grandes pra você ver, ele até fala assim, pra pessoa velha ver mesmo. Pra gente, a gente vai chegar lá, lembra de gente conversando até sobre. Eu falei, não. É tipo isso. Eu falei, não, eu concordo, eu entendi o que ele falou. Não, é isso aí. Aí eu falei pra ele, é isso aí, isso que eu tenho ideia do Fit. Então às vezes o pessoal fala, pô, mas tem um Fit carro de velho. Eu falei, nossa, bom, eu não me importo. Eu acho carro do caralho por conta disso, entendeu? Mas essa ideia. A única questão é que assim, o Golf, eu nunca tive essa ideia do Golf ser um carro jovial. Carro de pessoa mais velha, é um carro jovial, eu acho. Então quando eu vi o painel, apesar de ser tudo Force Touch e tal. Aliás, eu preciso ver algumas coisas com os nossos pais, Henriques ou os nossos avós, porque às vezes eu fico com esses carros, eu não
peguei a minha mãe para mostrar, por exemplo. Mas ver o que eles acham disso, entendeu? Por exemplo, que o Golf é tudo force touch. Você vai aumentar o volume, você vai diminuir o volume, banco de aquecimento, tudo. O Golf é um bom exemplo. De tipo, mãe, dirige aí. Aí você vai do lado, não sei o que, mãe, dá pra diminuir o volume aí, né? Mesmo que ela fala, não, diminui você. Eu falei, não, quero ver um negócio, diminui aí, pra ver se é muito ruim a sensibilidade no dedo deles, sabe? Que essa é uma questão que eu vi, Henrique, que a grande questão de pessoa mais velha, óbvio, né? Não tem aquela agilidade, aquela praticidade, aquela sensação de uma pessoa mais nova, né? De 20, Sim. 30 anos. Então dizem que a sensação até no tato de pessoa mais velha é um pouco menor. Então, esse negócio do Force Touch, Henrique, eu não sei como é que vai ser, né? Porque eu não sei, nunca perguntei isso pra minha mãe. Aliás, eu vi essa questão agora. Vamos pegar algum carro, vou pedir pra ela fazer isso, pra ver o que ela acha. Porque se eventualmente tem essa tecnologia que vai estar no ar, assim, que a gente vai ser de holograma, isso não tem como ter sensação, eu acho, né? Não sei se der choque no ar o negócio, né? Mas, tipo, a pessoa não vai ter como. Então, é complicado. Aí eu vi o Golf e falei, cara, não é feio, mas... Eu falei, nossa, engraçado, esperava um pouquinho mais jovial o painel, entendeu? Acho que essa questão do tátil, né? Cada vez mais as empresas vão ter que pensar em soluções como, por exemplo, o feedback áptico que a Apple colocou nos iPhones, né? Então, conforme você vai pressionando a tela e faz o Force Touch, né, que é para apertar um pouquinho mais forte, a sensação de feedback que o aparelho te dá de volta, ela difere, né? Então, eu sei que tem até como você ajustar isso, o nível de feedback que você quer receber de volta do aparelho com aquele gesto de apertar que você está fazendo, né? Obviamente é um motorzinho mecânico, então não sei como é que as empresas automotivas vão fazer para adaptar um negócio desse, né, no sistema, mas é bom já irem pensando. Obviamente eles estão pensando, né? Porra, eles estão lá, estudaram para isso anos e anos e a gente aqui falando, né, para eles pensarem, então, mas é uma solução, sabe? Você tem que pensar em como você vai adaptar um negocinho mecânico ali para te transmitir um feedback daquela ação que você está fazendo. Porque é exatamente isso. Você tem que pensar nas massas, tem que pensar que a população do mundo, né, no geral, ela está ficando mais velha, né? Então você tem que pensar numa solução para isso também. E ao mesmo passo que o Golf é extremamente tecnológico. Eu estava lendo aqui, então a gente já falou, ele tem a opção, né, aqui se falou Hello Volkswagen, e você começa a interagir, né, e cada vez mais essas inteligências artificiais estão ficando de fato inteligentes, né? Ao invés de você falar, me dê as direções para 25 de março. Hoje você fala assim, eu quero fazer compras na 25 de março. E o sistema já entende que você quer as direções para ir para 25 de março. Além disso, o carro vai ter conexão com a Alexa. Se ele vier equipado com o Discover Media e o Discover Pro, né, que são sistemas lá multimídia do carro. Então você vai conseguir controlar até as coisas do seu HomeKit, né, do seu Smart Home, através do carro. Então você pode virar e pedir para a Alexa ligar a luz da sua sala, por exemplo. Vai ser interessante ver isso, porque hoje uma pessoa está me falando que as patentes estão se juntando. Então essa ideia... Que hoje a ideia da Alexa está muito difundida, né, aqui no Brasil. Então hoje você tem lá um robozinho que controla tudo, você compra lá interruptor Wi-Fi, compra a tomada Wi-Fi, você pode pedir para ligar o ar-condicionado, você já ajusta um hubzinho que funciona como controle universal e ajusta a temperatura e assim por diante. Então vai ser legal ver essa integração acontecer. E o que acontece é que, segundo o que esse rapaz está me falando hoje, as empresas estão unificando o algoritmo dessas inteligências artificiais. Então parece que vai tudo seguir os padrões da Alexa ali. Isso é legal porque todos ganham, né? Não acontecer igual aconteceu com um conector de carro elétrico para você carregar, que a Tesla fez, abriu a patente, aí cada um quis criar a própria, né? E outra coisa, por exemplo, o ar-condicionado do Golf, ele vai ter 3 zonas, claro que é um opcional, né? Mas então isso vai permitir que você faça algumas outras coisas com controle de voz, né? Por exemplo, eu quero meus pés quentes, a mão gelada e que você desembace o para-brisa, né? Então o carro vai permitir que você faça isso. Você vê que assim são os próximos níveis mesmo de tecnologia, né, que vai entrando. Você tem uma conexão com a sua casa já direto do carro, já é bem legal. Você não precisa ficar dependendo do teu celular para ficar fazendo essas coisas, o próprio carro já vai fazer para você. É uma coisa bem interessante que aqui no Brasil vai custar mais ou menos uns 50 mil reais de opcional. While it may look different from some angles from the model it replaces, the styling is still Golf-like. The interior may be more modern in look and some of the engines may well be all new, but the platform on which the Mark 8 Golf sits on isn't. As it's done for decades, the new Golf pulls off the trick of being cleverly evolutionary. Tem um sistema que chama Car2X. Esse sistema Audi já tem, tá?
que os carros se conversam entre si, passando dado entre eles, desde trânsito, acidentes, tráfego, é tipo um Waze interno da marca. A Audi tem isso. E eu não lembro se foi no A1 que surgiu isso, nesse mais novo, eu não me lembro agora, até falei isso no Amigos por Carros. É uma rede social interna da marca, né? Que funciona o seguinte, vou dar um exemplo da Audi, tá? Além disso, tipo, por exemplo, vou dar exemplo, eu tô aqui, vou dar alguns assim. Então, digamos, eu tô, sei lá, na região, sei lá, da Barra Funda, e o Henrique tá nos Jardins ali, no Jardim Europa. Aí o Henrique tá vindo pra região onde eu tô, e onde eu tô está chovendo. Então o meu computador, do meu carro, assim, os dois tem que ter Golf 8, até falaram que esse tecnologia é opcional já no Golf, foi lançado inicialmente no Golf, dentro do grupo Volkswagen, né? Dentro da marca Volkswagen, perdão, já tinha na Audi. Então os carros se conversam entre si. Então, digamos que o Henrique colocou no GPS, quero lá, dar exemplo, lá no Shopping Bourbon, no West Plaza, por exemplo. O carro vai avisar, Henrique, nessa região que você vai, está chovendo. Então já avisa lá no carro, entendeu? Tá chovendo. Porque eu, William, apesar de tipo assim, não é que eu, como amigo do Henrique, avisou, não, eu posso não conhecer ele. Os carros se conversam, ele passa por um sistema da Volkswagen aí, algum sistema wireless, não sei exatamente, não está muito descrito, a Audi também não descreveu exatamente o que é, mas eu sei que não funciona por telefone. Você precisa, você não tem que, como é que se fala, sincronizar o seu telefone. Eu até imagino que eu acho que funciona algo parecido com aquela ideia do GPS por rádio, que por trânsito agora a Honda tem isso, que funciona por frequência de rádio, né? Então ele mata como é que tá o trânsito e tudo mais. A questão disso, até conversei com o Corne isso daí, eu falei, Corne, como é que funciona isso? Porque eu imagino que, eu não sei se isso lá na hora que você tá comprando o carro, você assina o contrato, ou se na hora que você tá configurando no carro, você tem que dar os oks, porque teoricamente, por exemplo, o meu carro tá fornecendo não só pro Henrique, mas para todo mundo que tiver o Volkswagen Golf 8, né? Vai receber essa informação. O da Audi, vou dando um exemplo do que eu vi, acho que tem até um vídeo disso, que ele explica, por exemplo, vamos lá, agora eu vou fazer o contrário, o Henrique tá passando, sei lá, pela região ali, sei lá, da Rua Mauri, vai. Aí ele passou o carro, entre aspas, já vai mapeando a região, beleza. Aí eu coloquei para exatamente, eu vou lá, eu preciso ir lá na Rua Mauri, preciso de um restaurante lá, por exemplo. Coloquei Rua Mauri, beleza. Aí eu quero buscar um lugar para estacionar. O carro do Henrique que passou por ali, ele já tem no computador dele, já passou para essa rede que tem carro, que tem vaga disponível ali na região. Tem até um vídeo que mostra isso, vaga disponível, fora a opção que você pode estacionar sozinho o carro. O que eu falei pro Corey, que eu perguntei, cara, é complicado porque assim, ele tá passando uma informação, precisa ver até que ponto isso atinge a sua liberdade, porque tudo bem, você pode ter aquele famoso negócio de rede social, né? Não, eu concordo. Porque teoricamente ele tá vazando informação sua, sabe? Ele não diz exatamente que o carro de placa X tá indo pra tal lugar, mas é bizarro, sabe? Isso daí você para pra pensar, você fala, puta, eu tô fornecendo um negócio meio que... Até eu brinquei, acho que eu até falei isso no artigo. Cara, certeza que a Audi, óbvio que pela transmissão ela sabe o chassi, tipo, o chassi 34013 tá andando agora pela região dos Jardins. O 31415 tá andando lá pelo Higienópolis, por exemplo. A Volkswagen, não, assim, tô falando Volkswagen, mas que seja a Audi também. Eu não duvido ela ter esses dados. Então é meio bizarro porque teoricamente o pessoal tá monitorando por onde você passa, sabe? Então isso é meio pensando... extravagando, óbvio, né? É meio bizarro você parar pra pensar. Parece que você tá sendo monitorado. Você é um Big Brother o tempo todo, sabe? Então... Até tem alguma coisa que... Acho que não da Audi também faz isso. Porque o carro ele tem câmera 360. Então, teoricamente... Não diz isso. Mas ele pode estar discriminado de passar imagem. Porque tem uma tecnologia nova na BMW X6... Que ele fica... Ele, antes de bater o carro... Aliás, vamos pensar assim... Ele tem câmera no carro 360. É um opcional, tá? Digamos que você for lá e você bateu o carro. O carro, ele grava os últimos 30 segundos antes de você bater o carro. Aí você pergunta, pô, mas como que ele sabe antes de 30 segundos de você bater? Bom, teoricamente você fica imaginando que ele tem uma memória curta de 30 segundos que fica gravando em looping o tempo todo. A partir do momento que você bate, ele grava mais 30 segundos depois.
Então é meio bizarro separar. Ele grava acho que 5 segundos antes de um acidente e 30 segundos depois. Meio que pra... Eu acho que é segurança, não sei exatamente. Eu entendo pra que é, por questão de seguro e tudo mais, né? Pra você passar por uma seguradora que aconteceu. Mas é meio bizarro você parar e pensar, porra, os caras estão me monitorando o tempo todo. Tipo o que acontece na Rússia, né? Que a gente ouve falar que é questão do seguro, que os caras colocam uma câmera pra monitorar o tempo todo. Tem muita gente dando golpe no seguro lá. Então, assim, você para... Sei lá, esse mundo é meio esquisito, sabe? Essas tecnologias que estão vindo aí de monitoramento, né? O que você acha disso? Cara, assim, pra quem não sabe, o Brasil tá passando por um período de transição porque a gente tá com a Lei Geral de Proteção de Dados para entrar aí, né? Que ela vai começar a valer meados de 2020. Então, essa lei já existe lá na Europa, né? Ela chama de GDPR, que é General Data Protection Regulation, e ela tá lá desde 2016, se não me engano. Você imagina assim, informação pessoal. O que é uma informação pessoal, né, em primeiro lugar? É tudo que pode te identificar ou que pode te transformar numa pessoa identificável, tá? Então, ela vai nesse nível. Vamos supor que, baseado na sua rotina, baseado no carro que você tem, baseado nas coisas que você faz, que você possa provar que aquilo te identifica. Então, a Volkswagen Audi está infringindo uma lei aí, porque você tem direito a ter seus dados protegidos e não divulgados, né? Você pode fazer essa solicitação. Então, assim, lá na Europa não está andando da forma como deveria, então aqui no Brasil a gente imagina que não vai ser muito diferente disso, né? Mas eu quero ver, assim, em tempos de mimimi para tudo que é lado e essas leis em vigor, como que as montadoras vão lidar, não só as montadoras, tá? Mas aqui como a gente está falando de carro, como as montadoras vão lidar com essa questão, monitoramento de dados pessoais, ou de dados que podem tornar uma pessoa identificável, né? Como que eles vão gerenciar isso? Porque não vai poder mais, sabe? Ou você vai ter que ter um puta de um processo por trás disso que prove que você precisa daquela informação para A mais B mais C mais D, mas é difícil, sabe? Então essa questão de monitoramento deve mudar. E além disso, a questão do consentimento também é complicado, porque você vai lá dando ok, que a empresa vai virar e falar, tá bom, você consentiu em dar suas informações pra gente, né? Mas a lei do consentimento também está mudando. Então, tudo que se usa como base para você provar que você coletou aquela informação usando o consentimento também está virando, né? Eu não sou advogado, não tenho ideia de como é que vai funcionar essa ideia da lei, mas assim, só por cima, o que eu sei que está acontecendo. Então, uma coisa que é bom as montadoras começarem a se mexer também. É legal, se você for pensar na tecnologia assim, porra, é legal. Então, que eu posso sair daqui de casa hoje, ir lá pro Brás fazer minhas compras de final de ano, sabendo que eu vou ter espaço para estacionar meu Golf. Só que ao mesmo tempo, também é assustador de saber que você está sendo monitorado 24/7. Então toda vez que você pega o carro e vai andar, ou mesmo que você não pega o carro e vai andar, o carro está lá na tua garagem, que as câmeras que você usa para estacionar o carro podem estar te monitorando, sabe? Então é complicado, cara. A tecnologia está aí para ser usada a seu favor, né, melhor dizendo, mas se você parar para pensar assim, é um pouco assustador. Ainda mais quando você conversa com pessoas assim, um pouco mais de idade, que vieram de outra geração, eles ficam assim, putos e com razão, porque como assim estão monitorando o tempo inteiro? Quer dizer, então que eu vou lá no banheiro cagar lá com o meu smartphone, os caras estão vendo o que eu estou fazendo. Pois é. É tipo isso, né? Então é complicado, cara, e eu quero ver como é que as empresas vão se adequar, principalmente lá na Europa e aqui no Brasil, que existem leis que protegem esse tipo de informação. Eu quero ver como é que eles vão fazer para se encaixar nessa história. E falando em lei, eu queria trazer um outro assunto aqui, porque cada vez mais também o resultado dos crash tests está sendo divulgado e as pessoas estão correndo atrás, estão procurando para saber se o carro que elas estão comprando de fato é seguro. Não é surpresa para ninguém, né, que a Volkswagen vem tido bons resultados no Latin NCAP, no Euro NCAP, e com o Golf não foi diferente, ele teve 5 estrelas nos testes lá da Euro NCAP, mas uma coisa chamou atenção que na colisão lateral a porta traseira abriu, né? Então, claro, tirou 5 estrelas, mas com ressalvas ali que pode ser que um passageiro seja ejetado do carro. Então, puta merda. Essa é a desculpa que o diretor lá da instituição usa. Cara, e é engraçado você ver, porque de fato ele fala isso, né? A abertura de portas durante colisões são penalizadas pelo Euro NCAP desde o começo, pois elas representam um risco crítico de ejeção dos ocupantes. Puta, sensacional, velho, né? Abertura de portas são raras hoje em dia, então é importante que a Volkswagen se comprometa a encontrar a razão. Vamos lembrar aqui que o Onix aqui no Brasil foi o caso, acho, talvez que mais repercutiu.
teve problemas no crash test, o Ford Ka também teve problemas no crash test, então as empresas pegaram as chapas de aço, aumentaram, né? A Ford colocou umas barras ali, então vamos ver o que a Volkswagen vai fazer, mas obviamente eles não vão deixar isso barato. Depois eu mando uma foto, William, pra você colocar na descrição, mas tá lá o Golf batido de lado com a porta aberta. Quero ver como é que a Volkswagen vai endereçar isso daí. Mas é um carro que é extremamente seguro, tá? Use o cinto de segurança que você não vai ser ejetado para fora. I suppose this is a good time to point out that this new Golf is really relaxing to do long distances in. It's comfy and it's quiet. The only thing I'm really noticing is a bit of wind noise from here, but that's about it. Esse carro só vai ser disponível na versão 5 portas, porque até enquanto o Rick tava falando, ouvindo aqui, eu falei, mas existia a versão 2 portas no Golf normal, não era só no GTI? Eu achei uma foto aqui, acho que eu vou até salvar, do Mark 7, que tem sim. Tem uma foto dos dois, assim, com 2 portas e 4 portas, eu não sabia. Ele fala que no 5 só vai ter 5 portas. Pelo menos nessa versão, eu não sei como é que vai ser o GTI, o R, o GTD, o GTE, o outro lá, a gás, então vamos ver como é que vai ser, né? Então, teoricamente, são 5 portas. Opcional de banco de massagem num Golf! O cara da Watcar, ele até fala que... Ele falou assim, não sei até que ponto pode dizer que é banco de massagem. Bom, acho que, não sei se o pessoal que tá ouvindo, a gente já teve esse contato com algum carro, não precisa ser tão top, não. Que você consegue mexer no ajuste de lombar. Tipo, que é um motorzinho elétrico que empurra a sua lombar, ou você afasta, você mexe ela pro lado e tal. Ele até fala, basicamente ele empurra todo, é um motorzinho que te empurra, é como se fosse alguém visse com um punho na tua lombar, te empurrasse ou soltasse ou aliviasse. Ele falou que só faz isso o banco de massagem do Golf. Ele falou que é até um sistema meio primitivo. Mas você pode dizer que tem um banco de massagem no teu Golf, né? Aquecedor de banco traseiro. Eu sabia que tinha na frente, na traseira eu não sabia. Bom, o sistema híbrido já era de se imaginar, tem um freio regenerativo. Outra coisa que eu caí de costas, cara, até eu fui olhar assim e falei, mas isso não tinha, deixa eu só confirmar. Cara, tem opcional de sistema de som Harman Kardon no Golf. É verdade, tem mesmo. E não é nem GTI, cara. No GTI eu não achei aqui no Mark 7. Então até eu procurei nas versões mais top, não tem não diz nada, pelo menos. Procurei, li o press release agora, procurei nada, nem. Talvez no Golf R, mas eu não cheguei a procurar no Golf R, mas é bizarro. Um dos vídeos do press release tem um detalhe na grade dianteira, que ele tem uma espécie de um friso meio prateado. Eu até tava olhando, é um dos reviews aí, ele fala que essas versões iniciais, elas não vão vir com isso, mas vai ter um opcional em que a ligação dos faróis, deixa eu até colocar a foto aqui que já até só para ver com onde que tá a ligação. Ela vai acender essa partezinha prata, o LED de urno que vem da ponta, da lanterna até a outra, ela vai se juntar com o símbolo da Volkswagen no centro e vai tudo acender. E eu vi no vídeo do press release que tem um dos trechos do vídeo mostra isso aceso. Mas isso que só vai ser nas versões mais pra frente. Talvez na R-Line, alguma coisa assim, né? Mas talvez não, acho que provavelmente só na R-Line. Talvez no GTI, no Golf R, essa questão aí. This car is completely new, but of course a Golf always remains a Golf, because its character is unique and the underlying concept is timeless. This car has defined our brand over decades. For our customers, the Golf is a statement. They buy value and lasting quality. But a Golf is also the fascination of something new. The Golf has consistently made new technologies available for everyone. Eu tava olhando só esse sistema da Harman que você falou, né? Ele vai ter 10 alto-falantes, cara. Então pensa assim, Twitter, caixa central, subwoofer, vai ter tudo que você tem direito. Então deve ser um som de alta fidelidade. Que realmente quando a gente começa a pegar esses carros assim, a Volkswagen até chegava a oferecer o sistema da Fender no Golf GTI Mark 7, mas ele não era tão preciso assim igual esse aqui, né? Bom, todo mundo já sabe, eu tive um A3, né? E ele tinha sistema de som da Bose e ele tinha essa ideia de ter 10 alto-falantes assim. É impressionante, sabe, cara? Você pegar um carro de entrada com esse nível assim de som, esse nível de fidelidade assim, é interessante. Fora isso, acho que a gente falou tudo, né? Não vejo mais nada de assunto aqui. Eu vi que o Golf vai ter chassi adaptativo também, que eles estão chamando de DCC, né?
Bom, nada mais é do que dar uma olhadinha no que está acontecendo na pista ali na frente e ajustar a suspensão de acordo. Ele tem lá os modos, né? Tem o Comfort, Eco, Sport, Individual. Nada além do que a gente já tem visto aí em carros mais caros. É que vê isso num carro de entrada também. Às vezes a gente tem que parar para lembrar que a gente está falando de um Golf, né? Um carro de entrada, um carro de família de entrada. Você vê todo esse tipo de tecnologia embarcada no carro, é bem legal. Só resta ver como é que isso vai envelhecer, né? Então, vamos ver. Tudo que é de tecnologia assim é complicado, cara. O sistema de câmbio manual automatizado de uma embreagem é uma coisa que eu sempre falei que, puta, isso é complicado, velho, porque vai vir umas coisas mais rápidas. Na época eu já achava isso na Modena, quando eu vi a 430, vi 599, eu falei, nossa, isso vai ser uma caca futuramente, do jeito que vai envelhecer, né? Alguns dá até pra aceitar, outros nem tanto. Mas vamos ver como é que vai envelhecer tudo isso daí. Algumas coisas nos painéis de botões, assim, eu tô olhando até umas fotos aqui do... Aliás, o Golf R também não tem sistema de som Harman Kardon não, velho. É só nesse Golf mais top mesmo. Você olha já o painel do... Mesmo o Golf R, tô com a foto do Golf R aqui. Você já pensava, puta, é botão, né, meu? Não é feio, mas é aquele negócio que já percebe que é de geração passada, né? Como que são as coisas. Mas paciência, gente. Faz parte. É assim que funciona, é assim que é, né? Então é isso aí. Vamos finalizar, Henrique? Vamos finalizar. Obrigado a todos por terem acompanhado e até um próximo NBcast. Valeu! Valeu, galera. Até!